Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e no vídeo de hoje falaremos sobre cargos privativos de brasileiros natos. Tema muito importante que cai muito em provas de concursos públicos. Mas eu decidi gravar este vídeo porque um dia desses um estudante me mandou uma mensagem. Ô Antônio, meu professor na faculdade fez uma prova e deu como verdadeira a alternativa que dizia: o cargo de presidente do Conselho Nacional de Justiça é privativo de brasileiro nato. Antônio, eu estudei todo o artigo 12, parágrafo 3º, que trata dos cargos privativos de brasileiros natos, e ali eu não encontrei presidente do CNJ. Por que ele deu como verdadeira esta alternativa? Olha, de fato se trata de uma alternativa verdadeira, ainda que o artigo 12, parágrafo 3º não mencione presidente do Conselho Nacional de Justiça. Eu vou explicar para você nesta aula, nesta conversa. Antes, contudo, peço uma gentileza. Se você não é inscrita, não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe. É muito fácil isso, dá uma força para o canal que está só começando, mas que toda semana traz para você 3 vídeos de direito constitucional. Bom, para a gente entender esses cargos privativos de brasileiros natos, a gente tem que primeiramente partir de uma premissa. Há uma regra de igualdade no Brasil. A gente tem que tratar de forma igual os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Contudo, em determinadas circunstâncias, tendo em vista talvez o interesse soberano, a gente pode sim fazer algumas distinções e conferir aos brasileiros natos prerrogativas que os naturalizados não têm. E o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, enumera, forte nesta lógica de soberania, alguns cargos privativos de brasileiros natos. Vocês vão concluir ao final que não há nenhuma falta de razoabilidade na Constituição neste ponto. O artigo 12, parágrafo 3º diz: são privativos de brasileiros natos os cargos de, primeiramente, presidente e vice-presidente da República. Olha, me parece muito razoável que a gente mantenha a presidência e a vice-presidência da República Federativa do Brasil nas mãos de brasileiros ou de brasileiras natas. A gente não pode entregar a chefia de Estado para um brasileiro naturalizado, porque este, na origem, é um estrangeiro, é uma pessoa que veio de outro país e que por algum motivo quis naturalizar-se brasileiro. Essa pessoa, portanto, ela tem algum tipo de conexão originária com o país de onde veio. Para você entender, imagine um argentino naturalizado brasileiro. Ele vira presidente da República Federativa do Brasil. Mas aí, num determinado momento, acontece alguma divergência tributária, aduaneira, comercial ou mesmo bélica entre Argentina e Brasil. De que lado esta pessoa ficaria? Do lado do Brasil, onde ela é naturalizada, ou do lado da Argentina, onde talvez esteja até hoje a família dela. Então, para não correr esse tipo de risco, a Constituição veio e disse: olha, são privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e de vice-presidente da República. Além disso, também são privativos de brasileiros natos os cargos de presidente da Câmara e de presidente do Senado Federal. Aqui há que se tomar um cuidado. A Constituição não disse que são privativos de brasileiros natos os cargos de deputado ou de senador. Ela disse que a presidência da Câmara e a presidência do Senado devem ser ocupadas por brasileiros natos, tá legal? Isso significa, então, que uma brasileira naturalizada, ela pode ser deputada, ela pode ser senadora, mas nessa condição jamais chegará à presidência da casa. Além disso, também são privativos de brasileiros natos os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente para por aí por enquanto. Se o cargo de presidente da República é privativo de brasileiro nato, os cargos daqueles que vão substituí-lo temporariamente também têm que ser. O que são essas setas, Antônio? Olha, se o presidente da República está doente, quem assume é o vice. Se o vice foi viajar, quem assume é o presidente da Câmara de Deputados. Se este não pode, por algum motivo, quem assume é o presidente do Senado Federal. E se esse também foi viajar junto, quem vai assumir a presidência do Brasil é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é uma pessoa certamente brasileira nata.
Entende? Então, se o presidente deve ser nato, seus substitutos também devem ser. E daí vem a razão pela qual o presidente do CNJ também é sempre, sempre, sempre brasileiro nato. Já vou concluir. Para a gente fechar primeiro esse 12 parágrafo terceiro, ele vai adiante, né? E ele fala que também são privativos de brasileiros natos os cargos de diplomata. Então, o diplomata, que é aquela pessoa que faz todo esse diálogo, né, com países estrangeiros, tem que ser brasileiro nato. Isso assegura que nas discussões prepondere, né, o lado brasileiro. Então, nosso diplomata, evidentemente, tem que puxar a sardinha para a nossa brasa. Além disso, são brasileiros natos os oficiais das Forças Armadas. Por mais uma vez, questão estratégica de soberania, oficial de Forças Armadas não pode ser brasileiro naturalizado, assim como não pode ser naturalizado aquele que quer ocupar o cargo de ministro de Estado da Defesa. Poxa, da Defesa, né? De novo, vem agora um paraguaio que é naturalizado brasileiro e ele quer ser ministro de Estado da Defesa. Puxa vida, mas tem fronteira e se dá ali alguma discussão, né, mais uma vez bélica, de que lado esse cara vai ficar. Então, estes são cargos privativos de brasileiros natos. Se percebe que há uma grande razoabilidade da Constituição. Ela não criou aqui nenhum tipo de discriminação. Não, você não pode porque você é naturalizado. Não foi isso necessariamente. Ela colocou esses cargos para brasileiros natos apenas, pensando na soberania do Brasil. Acho que fez todo sentido para todo mundo. Mas aí veio a prova lá do nosso amigo, né? O professor perguntou: é privativo de brasileiro nato o cargo de presidente do Conselho Nacional de Justiça? E ele me trouxe a indagação, né? O aluno falando: Antônio, mas eu li, cara, o artigo 12, parágrafo 3º, e não tem nada aí falando de presidente do CNJ. É verdade, não tem nada falando de forma direta, mas de forma indireta tem. Por quê? Aqui está escrito que são privativos de brasileiros natos os cargos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, todos os 11 que lá estão são brasileiros natos, ok? Acontece que a Constituição fala que o presidente do Supremo Tribunal Federal obrigatoriamente deve presidir o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Isso está lá no artigo 103b da Constituição. Então, juntando uma coisa com outra, a gente pode de fato concluir que o presidente do CNJ sempre vai ser um brasileiro nato. E a gente pode até mesmo concluir que o cargo de presidente do CNJ hoje é privativo de brasileiro nato. Por quê? Porque o presidente do CNJ, mais uma vez, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que está aqui no artigo 12, parágrafo 3º, item 4, juntamente com os demais ministros do Supremo, né, reservado para brasileiros natos. Ah, então, mas isso é pegadinha, então, né? Olha, conceitue como você quiser. É fato que é uma afirmação verdadeira, né? Por mais que o cargo de presidente do CNJ não esteja aqui inserido de forma expressa, ele está sim aqui mencionado de forma indireta, por força do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4º, tá legal? E mais uma vez, cuidado, né? Já que falamos em pegadinhas, vocês que vão fazer concursos públicos, este dispositivo está repleto delas, né? E eu, para finalizar, relembro. Aqui eu não estou falando de deputado ou de senador. Eu estou falando que é privativo de brasileiro nato o cargo de presidente da Câmara e de presidente do Senado. Além disso, é ministro do Supremo Tribunal Federal e não do STJ. Entende? STJ pode ter, sim, ministro naturalizado. Inclusive, há né, histórico aí de ministros naturalizados, brasileiros naturalizados. Além disso, aqui também tem uma pegadinha, ó. É ministro do Estado da Defesa e não ministro do Estado da Justiça, da Fazenda, da Cultura ou qualquer outra pasta que assessore o presidente da República na condução da administração pública federal. Então, a gente tem aqui a resposta, né, para
para o colega, temos a confirmação de que sim, a afirmação é verdadeira e temos uma revisão também de cargos privativos de brasileiros natos. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se esse vídeo fez sentido para você, recomenda ele para alguém. Mais uma vez, dá uma forcinha aí pro canal. O canal tá já com alguns meses, tem 1.500 inscritos. Agradeço cada um de vocês, mas seria muito legal dar uma alavancada nesse canal para levar tudo isso para mais pessoas que estão aí eventualmente estudando ou que são interessadas pelo direito constitucional, tá legal? Obrigado, gente, um grande abraço para vocês, tudo de bom, nos vemos no próximo vídeo.